Começamos o Cine Oficina 21. Bem-vindos a todos, escritores, amantes da escrita, roteiristas e criativos de conteúdo. Eu sou Marcelo Pino, eu sou redator, eu sou roteirista e diretor de cena, com peças publicitárias premiadas no Brasil e no exterior e com curtas premiados no exterior. Vamos lá, pessoal. Hoje qual é o tema? De boas histórias nascem histórias melhores ainda. Acreditem, é verdade. E por que isso? Porque uma grande história pode ser a reunião de várias boas histórias que chegam a um final comum. Por que não? Pode ser. Pode ser até uma técnica de escrever. Não sei, depende. Mas com certeza, pequenas boas histórias fazem parte de uma grande narrativa. São passagens excelentes e muitas vezes marcam tanto quanto uma grande narrativa. Quem não se lembra da entrevista de emprego do Spud no Trainspotting? Quem viu Trainspotting 1 lembra disso. Ou então do Jordan tentando voltar para casa, pegando sua Lamborghini no Lobo de Wall Street, depois de tomar um ácido que bateu atrasado. Aquilo ali é uma cena épica, é uma passagem específica num determinado momento, mas que marca e que torna a obra ainda mais grandiosa, certo? Então, é disso que nós vamos falar hoje. Eu vou mostrar pequenos causos interessantes para inspirar vocês a pensar em passagens interessantes no meio da trama de vocês. Para pensar talvez até como um Tarantino pensa. Pensem nisso. Hoje está muito cheio de raciocínios o nosso episódio. Porém, eu quero lembrar de uma coisa, e ela vem se repetindo. Mais uma vez, me perguntaram sobre como colocar em formato de roteiro uma história. E eu conversei até, troquei mensagem com a pessoa, e foi bem legal a troca de mensagens, tá? Mas mais uma vez, eu alertei. Não se preocupem com a forma. A forma se resolve rapidamente, tanto que eu passei rapidamente para ele como se faz. Se preocupem com o conteúdo. Isso é muito mais importante, é isso que vai fazer vocês se destacarem, é isso que vai fazer vocês ganharem dinheiro, e cursinho de forma de roteiro vai fazer vocês perderem dinheiro. Por quê? Porque Vargas Llosa não nasceu Vargas Llosa. Tarantino não nasceu Tarantino. Os caras ralaram muito para então se tornarem grandes mestres. Só que tem carinha que quer ser brilhante com 15 minutos de dedicação e acha que depois, colocando em formato de roteiro, vai acabar em Hollywood. E não vai acabar em Hollywood. Entendeu? Não tem elevador para fama. Tu vai ter que subir uma longa escada até o topo do morro. Correto? Então, a gente tem que entender que o segredo é dominar a narrativa, dominar as sutilezas do texto, aprender a contar uma grande história e depois, em 5 minutos, eu te explico como colocar em forma de roteiro. Esse é o segredo. E lembrem o que tem de livros, contos, causos que viram minissérie, que viram filmes. Então, tu está mais próximo de Hollywood se tiver uma boa história, mesmo que seja um conto, mesmo que seja um romance, do que se tu tiver apenas um roteiro ruim, mesmo em formato de roteiro. Então aqui, por isso que a gente começa com a grande narrativa. E o segundo passo
é o roteiro, que não é o formato de roteiro que a gente estuda no segundo passo, e sim como é o texto do roteiro, quais são as diferenças de abordar a visão de um roteiro, e assim por diante. Mas hoje, voltando ao nosso tema, depois do alerta que eu dei a vocês, a gente vai falar de pequenas histórias que poderiam ser passagens de grandes narrativas, para que você se alerte disso, para que você entenda que, além de desenvolver o argumento do seu livro, o argumento do seu filme, além de desenvolver um texto belíssimo, para ter o melhor texto da sua vida, tá? Entre o começo, meio e fim, é legal ter grandes passagens. E com quem a gente começa? Esse cara provou que ele queria ser um grande escritor. Será que ele conseguiu? Vamos ver aqui, eu vou ver o videozinho com vocês e depois eu comento, tá? Vamos lá. Caía una tarde de primavera de 1934 cuando sonó el timbre en la casa de Ernest Hemingway. Él no estaba esperando a nadie, así que se acercó a la puerta algo extrañado. Hola, señor Ernest, mi nombre es Arnold Samuelson. Tengo 22 años y quiero ser escritor. Llevo 26 horas viajando desde mi casa hasta aquí porque quería pedirle, si no es molestia, que me regale unos minutos de su tiempo para conversar. Hemingway lo miró a los ojos y, echando un soplo de fe al destino, lo invitó a pasar. El chico no era particularmente bueno y a sus escritos les faltaba algo de chispa, pero había recorrido más de 2.800 kilómetros solo por convicción. Hemingway tenía programado esa tarde irse de Florida a navegar en su barco por el océano algunos días, pero con todo lo miró y le preguntó si quería acompañarlo. El chico no podía creer lo que estaba pasando. Dijo que sí antes de abrir espacio para que el escritor se arrepintiera. Juntos y solos en medio del mar, Hemingway le enseñó a Arnold los pasos que él seguía para su máxima al escribir. Muestra, no cuentes, que quedaron registrados en Monólogo al Maestro. El primero de ellos elige una situación ajena y trae a palabras lo que ves y sientes. El segundo practica la empatía. Y el tercero repite el paso 1 y 2 una y otra vez. Samuelson aplicó sus consejos siempre después de ese viaje. Bom, vocês viram que o cara ele viajou 26 horas para falar com Hemingway. Quilômetros e quilômetros, bateu na porta do Hemingway. E o Hemingway foi muito parceiro com ele, porque ele estava para viajar, ele ia pegar o seu barco, coisa muito chique, ia sair pelos mares num fim de semana, e convidou o cara, então, para viajar com ele, porque o cara queria mostrar os seus textos. E, pelo que a menina diz, o Tico não tinha muito talento, tá, no seu texto. E aí o Hemingway convida o cara para ir junto, então o cara passa um fim de semana com o Hemingway. O Hemingway dá dicas para ele, tá? Então ele vai com o Hemingway, que escreveu O Velho e o Mar, olha que coisa emocionante, tá? Me causa estranheza quando uma das dicas é escolher uma situação de outra pessoa e trazer as palavras com crase. Por quê? É completamente o oposto o que diz Stephen King e Vargas Llosa. Que eles dizem que tu tem que partir das tuas memórias, ou seja, a memória do autor, e daí buscar o distanciamento, fazendo com que isso se transforme em ficção, né? Mas o Hemingway é o Hemingway, então ele faz o que ele quer, tá? E deu certo. Tanto que o Vargas Llosa falava do striptease, a metáfora do striptease é o contrário, até quem viu o episódio do livro do Vargas Llosa, que ele diz assim, tu apresenta a tua memória nua e crua e tu vai vestindo a tua memória de ficção. É muito interessante essa imagem, tá? Eu, pessoalmente, eu trabalho com a metodologia do Stephen King e do Vargas Llosa, certo? Tá?
E definitivamente o amigo do Hemingway não era muito talentoso mesmo. Por quê? Porque ele escreveu só um livro, que é o livro que narrou este final de semana com o grande escritor. Ele não conseguiu passar disso. E aqui está a prova de que não é fácil tu te tornar um grande autor. Por isso que eu digo, não adianta forma, o importante é o conteúdo. Então, o grande conteúdo que ele tinha foi esse final de semana, e ponto. E qualquer pessoa que tenha passado um final de semana com um cara tão brilhante quanto Hemingway, tem conteúdo para um livro. Agora, para 2, 3, 4, 5, aí tu tem que ser bom. Então, vamos ao mais um nano vídeo que poderia ser uma passagem no meio de uma grande narrativa. E aqui eu trago um grande ator inglês que eu gosto muito, e ele faz uma passagem até com outro ator americano que é bem divertida. And one day a helicopter landed and all the flowers went up and the beds outside up in the air, and in walked John Wayne in complete cowboy hat, just like that, look. Just like that. And he was registering in the Beverly Hills Hotel, and he looked up and he saw me in the corner, and he said to me, "What's your name, kid?" I said, "Michael Caine." He said, "You in that movie, Alfie?" I said, "Yes." I saw that. He said, "You're going to be a star, kid." I said, "Oh, thank you, sir." And he said, "But let me give you some advice." He said, "Talk low, talk slow, and don't say too effing much." And I had on suede shoes. And he said to me, "Have you got them?" Yeah. He said, never wear suede shoes, kid. So I said, "What?" He said, "Never wear suede shoes." So I said, "Why?" He said, "Because I just told you, you're going to be a star, kid." He said, "And you're going to be in a gent's toilet taking a pee." He said, "And the guy next to you is going to be taking a pee. He's going to look and he's going, Michael Caine." He said, "And then he's going to pee all over your shoes." A passagem é maravilhosa. Por quê? Bom, o inglês dele não poderia ser mais com sotaque inglês, tá? A entrada, né, o começo da passagem, um helicóptero jogando flores do jardim de um hotel de 5 estrelas para tudo que é lado. E entra no saguão do hotel um cowboy, ou seja, John Wayne. E vai falar com ele, né? E ele ainda era bem jovem. É importante entender que o Michael Caine, ele é um ator da primeira prateleira. O cara é refinadíssimo no interpretar, tá? Aí, o cara, tu nota que quando ele fala como Michael Caine é de um jeito, mas quando ele fala como John Wayne, ele muda um pouquinho, mas tu sente isso. Então, o que eu quero dizer assim, como é interessante a forma que as pessoas contam o caos, né? E como é interessante, depois das dicas técnicas do John Wayne, ele chegar no ponto em que ele diz: não use sapato de camurça se você for famoso. É ótimo isso, né? E o Michael Caine tem histórias maravilhosas. Eu vou contar uma rapidinho, tem mais duas, tá? Maravilhosas. Vou contar uma, a outra eu vou deixar na manga, tá? Ele estava filmando nas Filipinas, tá? E num determinado momento ele foi com toda a equipe para uma mansão onde estava tendo uma festa. Eles foram convidados, tudo tranquilo. Só que num determinado momento
a anfitriã estava muito incomodada com ele, ele sentiu isso. E aí, num determinado momento, ela disse, vem aqui um pouquinho. Ele foi ali, né? Vocês viram, ele é um lord inglês. Aí ela diz assim, o senhor é traficante? E ele diz assim, não, obviamente não. E ela pergunta para ele, então por que todos chegam no senhor e dizem assim, Michael Ken? É ótima a história, né? E a outra história maravilhosa, que eu não vou contar hoje, é quando ele viu um comercial de café, tá? Ele viu quando estava na casa dele em Londres. Ele viu um comercial de café e ele viu nesse comercial uma modelo e ele se apaixonou por essa modelo. E ele foi atrás, encontrou a modelo, casou com ela e viveu a vida inteira com ela. Mas isso é para outro momento. Mas o Michael Ken não é traficante, tá? Mas agora a gente vai ouvir uma outra passagem interessante. Ela acontece em Nova York. É uma cidade que rende muitos causos. E é uma cidade... É aquela cidade que não dorme nunca, a famosa cidade que não dorme nunca, tá? Esse cara é uma figuraça, tá? Do Seinfeld. E realmente tem umas figuras que são sui generis em Nova York, tá? Aqui é um dos casos. Vamos a elas. I used to play chess when I was in the army. I was unbeatable. I was very, very good at it. With chess, there's ratings. And chess master's about 2100, and I was playing a computer on a 2100 level. Really? Yeah. So I'd been playing that machine for weeks, and then I happened to be out on Hollywood Boulevard, standing in the corner, and I saw this man, tattered, dirty. He was a street person. He had a chess set there to play. And I said, "You play chess?" He says, I do. But he's a homeless guy. It's a homeless guy, and I said, "Yeah, he plays." I said, "I'll tell you what, I'll play you a game." He goes, "Hey, I'll play you 2 games. I beat you 2 times. You can't play me no more." Puts out his hands, see who's going to go first. Black, white. I pick. I'm white. That means I have the first move. I already have the advantage. Now you sitting on the sidewalk? I'm sitting on the sidewalk with him. I'm down here like this. Right. So I move my piece out. He moves his piece out very quickly. Boom. I said, oh, he stops that move. So I move out the knight out. He moves out to pawn. He moves out to bishop. And in 2 minutes, he's moving it and got me into defense. Boom. Checkmate. I went, whoa. He checkmated me in 2 minutes. Nobody has ever checkmate me in 2 minutes. Nobody, not even the machine, can checkmate me in 2 minutes. But this time I said, okay, let's play. Let's play chess. Makes me pick. I go first again. Okay. Eileen Ann comes. He moves out his knight. Two times. He moves out his knight. I move my bishop. Bop, bop, bop. Checkmate! Faster than the first time. So now he's putting his stuff away, and I'm going, come on, let's play again. He goes, no. I beat you 2 times. You can't play me no more. And I'm walking following the guy down the street, going, come on, let's play. He goes, no, you leave me alone. You don't want to play. I don't want to play. I'm going, come on, let's just play another game. Come on. He wouldn't play me. I went home. I called a friend who's a professional chess player. I called him up. I said, Leon, I played a guy on the street who beat me twice. And he goes, yeah, you played a savant. When I'm in tournament in a city, I look for those guys to play those guys. I said, you beat him? He goes, never. Really? Really. I always thought, God, can you get one of those guys in a tournament? Imagine. He says, you can't hold them in place. They're crazy. But they're unbeatable. A história é maravilhosa também. Vocês viram como ele conta essa história e como ele envolve a gente? E que vontade de estar presente naquele momento. O cara senta no chão do café para demonstrar. Ele fala que nem o morador de rua. E é sensacional. Ele perdeu duas partidas de xadrez para um morador de rua que ganha de todo mundo. E que até um jogador profissional de xadrez já conhecia e disse que o cara ganha de todo mundo. E é uma história maravilhosa. Claro que esse jogador de xadrez, ele tem aquela síndrome que se chama savant, né? Mas
é maravilhoso, primeiro, como ele conta, tá? E isso é interessante porque quando a gente está vendo um vídeo, a gente acha, tá, isso aqui é um vídeo, etc. Mas todo aquele trejeito, toda a voz, etc., tem que estar na literatura. Tem que estar no roteiro. Cada um na sua forma. Mas se não estiver, a tua obra não acontece, o teu roteiro não acontece. Aqui é que está a sutileza, aqui é que está a arte. Também. Não basta tu ter uma grande história. Tu tem que saber contar a história. Vocês viram como ele contou essa história? Como é brilhante? Por quê? Porque ele atuou a história. E aí vem a questão que o Vargas Llosa diz. Que tu tem que fazer o leitor viver a tua história. E como é que tu faz o leitor viver a tua história se não for assim? Se não for descrevendo isso que está na frente, que a gente está olhando. Exatamente isso. E é muito louco essa questão do Savant. Por exemplo, eu vi um vídeo, um documentário, onde eles pegaram um jovem com essa síndrome, eles sobrevoaram Manhattan, num landscape, fotografaram, e esse jovem depois desenhou numa parede enorme tudo que ele tinha visto, inclusive roupas no varal. E eles pegaram a foto e bateram com o desenho dele e tudo era igual. Então, assim, é assustador o potencial que essas pessoas têm, né? Então, ao mesmo tempo que eles têm uma deficiência de um lado, eles têm um potencial absurdo de outro. Como disse o jogador profissional de xadrez. Ninguém vence daquele cara. É muito interessante isso no sentido científico, obviamente. E tem muita gente que joga xadrez por Nova York, tá? Assim, pelas ruas, etc. Tanto vai aparecer uma foto aqui. Em 2008, principalmente, às vezes que eu fui para Nova York, eu sempre fotografei muito, né? Mas em 2008, especificamente, eu fotografei mais, né? E numa das noites que eu tinha saído para fotografar, eu fotografei essa galera são 3 pessoas, tá? Jogando xadrez, né? E o jovem não gostou muito, né? Meio que ralhou comigo, coisa e tal. E até eu perguntei para ele, tu quer que eu apague a foto? Não tem problema. Mas ele preferiu me xingar do que pedir para apagar a foto. Aí, como deixei ele me xingar, esperei ele acabar o xingamento, tudo mais. Não foi tão baixo o xingamento. Não pediu para apagar a foto. E aí eu segui meu caminho e fiquei com a foto, né? Mas tem uma galera que joga xadrez, os caras são ferrenhos nisso. Agora eu vou mostrar um áudio. Se o meu amigo YouTube disser que, não quero que vocês ouçam, a gente vai botar o link. Combinado? Então, eu vou mostrar um áudio do Cordel do Fogo Encantado, que já apareceu por aqui. E é uma história maravilhosa também, tá? Então vamos curtir comigo, curtir. Eu sou um senhor de idade. No tempo em que as estradas eram poucas no sertão, tangerinos e boiadas cruzavam a região entre volante e cangaço. Quando a lei era do braço do jagunço pau-mandado do coronel invasor, dava-se no interior esse caso inusitado. Quando Palmeira das Antas pertencia ao capitão Justino Bento da Cruz, nunca faltou diversão, vaquejada, cantoria, procissão e romaria, sexta-feira da paixão. Na quinta-feira maior, Dona Maria das Dores, no salão paroquial, reuniu os moradores. Depois de uma preleção, ao lado do capitão, escalava a seleção de atrizes e atores. Todo ano era um Jesus, um Caifás
e um Pilatos. Só não mudavam a cruz, o verdugo e os maltratos. O Cristo daquele ano foi o Quincas Beija-Flor. Caifás foi Cipriano, Pilatos foi Nicanor. 2 cordas paralelas separavam a multidão para que pudesse entre elas caminhar a procissão. Quincas conduzindo a cruz, não foi advertia. O centurião perverso que com força ele batia. Era para bater maneiro, Bastião não entendia. Devido a um grande pifão que tomou naquele dia do vinho que o capelão guardava na sacristia. Cristo dizia: ô rapaz, vê se bate devagar, já tô todo encalombado, assim não vou aguentar. Taca a gota pra doer, ou tu para de bater ou a gente vai brigar. Jogo já essa cruz fora, tô ficando aperreado, vou morrer antes da hora de ficar crucificado. O pior é que o malvado fingia que não ouvia, e além de bater com força, ainda se divertia. Espiava pra Jesus, fazia pouco e dizia: que Cristo frouxo é você, que chora na procissão? Jesus, pelo que se sabe, não era mole assim não. Eu tô batendo com pena, tu vai ver o que é bom. Na subida da ladeira da venda de Fenelon, o couro vai ser dobrado, até chegar no mercado a cuíca muda o tom. Naquele momento ouviu-se um grito na multidão. Era Quincas, que com raiva sacudiu a cruz no chão e partiu feito um maluco pra cima de Bastião. Se travaram no tabefe, pontapé e cabeçada. Madalena levou queda, Pilatos levou pancada. Deram um cacete em Caifás, que até hoje não faz nem sente gosto de nada. Desmancharam a procissão, o cacete foi pesado. São Tomé levou um tranco que ficou desacordado. Acertaram um cocorote na careca de Timóteo, que até hoje é aluado. Até mesmo São José, que não é de confusão, na ânsia de defender seu filho de criação, aproveitou a garapa para dar um monte de tapa na cara do bom ladrão. A briga só terminou quando o doutor delegado interviu e separou, cada santo pro seu lado, desde que o mundo se fez. Foi essa a primeira vez que Jesus foi pro xadrez, mas não foi crucificado. O caos também é maravilhoso. E aqui a gente tem uma cartilha completa da escrita criativa. O que eu quero dizer com isso? Olha a quantidade de referências que a gente tem nesse texto, tá? Primeiro, tu consegue imaginar como é que é essa cidade. Só pelo início do texto, só pela ambientação daquele texto. Aí tu consegue imaginar a procissão, tu consegue imaginar briga e confusão, o que tem de termos regionais e sotaque aqui. Ou seja, tu tem um monte de referência. Dependendo do texto que tu está trabalhando, aqui tu tem um paraíso de referências para te inspirar. É uma história maravilhosa. Eu segui na linha xadrez, só que mudou, né? É um texto curto, de 3 minutos e pouco, tá? E é sensacional, tá? Mas é rico em personagem, os personagens são interessantes, mesmo que apresentados rápidos. Então, isso aqui é uma aula de como contar um causo, de como fazer um causo curto, e poderia ser uma passagem de um filme, de um romance, de uma narrativa maior. Que é isso que eu quero botar na cabeça de vocês. Agora eu vou trabalhar e vou trazer para a gente finalizar, 2 filmezinhos bem curtos, não são filmes, né? São vídeos, bem curtos também, mas para a gente se divertir um pouco e para a gente entender que eu estou falando de passagens. Vamos lá, primeiro. Sex is very funny. And I guess it is. I don't remember. Então essa passagem do Scorsese é maravilhosa.
Vejam, a passagem pode ser rápida. E hoje, no mundo da internet, onde todo mundo sabe tudo, todo mundo é perfeito, todo mundo é incrível, olha que tirada maravilhosa que tem o Scorsese. Ah não, sexo é legal. Quer dizer, eu não me lembro. Cara, só o Scorsese mesmo. Então assim, vejam que a passagem pode ser rápida e marcante. E aqui a gente tem mais uma passada rapidinha pra gente curtir, tá? Vamos lá. So he walks in, I got a song for you. What's it called? I was made for loving you. Oh, that's great. What's the first line? Tonight. Ooh, that's good. What's the second line? I want to give it all to you. Oh, yeah, I know what it is. That's cool. In the darkness, that rocks. There's something I want to do. That's really cool. What's my part? Do, 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 do. No, come on. What's my part? You were upset And with to the this- do, and you didn't like I it. It was hate what? it to this day, except Except stadiums full of people, they jump up and down like biblical locusts. Do, do, do. Então, aqui o nosso Cavaleiro das Trevas do Kiss estava contando como conceber uma música e ele ficou sabendo qual era a parte dele e ele se mostrou um pouco desapontado quando ele soube que a parte dele era du 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 du. Realmente não é a parte mais interessante da música, mas a forma que ele contou, ele tem uma locução maravilhosa, a voz dele é sensacional e ele é muito divertido. E é engraçado porque ele é o mais assustador da galera do Kiss e ele é o mais divertido. Já teve uma passagem que ele canta Macarena, agora tem essa passagem. Então, vejam, é interessante isso e usem isso na narrativa, que é os contrastes. Então, o cara mais assustador é o cara mais engraçado. Isso é muito bom para a narrativa, tá? Isso funciona muito. Nesse caso, é porque a vida é assim. Ali não tem um roteiro, né? Isso não é um filme, isso é a vida como ela é. Mas isso funciona, tá? E quem não está entendendo nada, eu vou explicar de novo. Eu estou mostrando vídeos interessantes para que você entenda que pequenas histórias podem ser grandes passagens, marcantes passagens de uma grande trama, tá? E isso faz com que a trama ganhe em relevância. Lembrem, quantas passagens vocês lembram do Pulp Fiction? Quem lembra aí? Vamos lá. Então, tem a hora da dança, tem a hora que o Vince e o Julius levam um monte de tiro e não morrem, tem o papo do Big Mac, tem o cara do Cleaner, tem o antes do Cleaner que ele vira e né, que eu nem vou comentar o que ele fez. Então assim, ó, tem um monte de passagem, mas a trama é muito mais ampla. Mas, com certeza, se tu não lembrou ou não lembrava de uma, tu lembrava de duas ou três. Então, tem o trecho da Bíblia que o Julius sempre falava antes, né, de ir para ação. E isso faz com que Pulp Fiction seja tão diferenciado, seja tão marcante, tão interessante. Então lembre que quando tu estiver escrevendo o teu roteiro, quando tu estiver escrevendo o teu romance, daqui a pouco tu vai ver um momento, um encaixe e dizer assim, cara, aqui eu podia fazer uma passagem assim. Eu podia inserir um acontecimento diferente. Ó, esse cara aqui, esse feirante e o meu protagonista podiam fazer isso aqui. Contar essa historinha no meio, sem macular a trama. Porque vejam, todas as referências que eu te dei não macularam a trama. Isso é muito importante. Então,
pensem no que eu disse, tá? E lembrem disso quando forem escrever. E o próximo episódio será o que trava você na hora de escrever. Eu vou ajudar a destravar. Até o próximo.